Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. No vídeo anterior nós conferimos como fazer a configuração completa do OBS Studio para que nós possamos fazer uma live ou uma gravação. E nesse vídeo uma seguidora fez uma pergunta, um pedido de um outro vídeo, explicando como utilizar um celular como câmera no OBS, inclusive como usar esse celular como câmera para outros aplicativos. Ela perguntou se é possível, e se for possível, ela pediu uma gentileza de eu tentar mostrar isso. Então, bora conferir. Para utilizarmos qualquer celular como câmera no OBS, existem várias formas de fazermos isso, sendo que essa daqui talvez seja a mais prática e fácil. E inclusive é o que eu utilizo no meu celular para as minhas gravações. E para você fazer isso, basta você acessar esse site, relaxa, o link vai estar na descrição desse vídeo. Aqui você vai ter algumas informações sobre o que essa ferramenta proporciona, e descer na barrinha de rolagem você vai ter três botões. O primeiro é o Get the Droid Cam App, e ao clicar nesse link a tela vai descer um pouco mais e você vai ter dois botões, para a loja da Apple ou para a loja da Google. É o app para você poder instalar no teu celular, para que ele faça com que o teu celular seja reconhecido como câmera. E aqui são duas etapas. Primeiro você vai baixar esse app, então ao clicar naquele link eu vou ser redirecionado para a lojinha da Google. E aqui eu vou ter a opção de instalar no meu celular e eu posso verificar as novidades, atualizações e comentários. E isso aqui é o padrão, é só você clicar e mandar instalar no teu celular. E depois que você instalou o app no teu celular, você volta para essa página, porque agora você vai baixar o instalador para o seu computador, que é o plugin Droidcam OBS. Clica nesse link, você vai ter três opções de download, para Linux, para Windows ou para macOS. No meu caso vai ser o Windows, então eu clico aqui, ele vai descer a tela mais um pouco, e agora eu posso baixar o Droidcam para o OBS 30.2 em diante. Eu vou ter também um botão para poder baixar o Droidcam para o OBS 25 até a versão 30.1. Embaixo eu tenho todo o histórico de lançamento, com todas as novidades, atualizações, e um pouco mais embaixo eu tenho um link para a página de suporte para o Streamlabs. Para quem não sabe, o Streamlabs é uma ferramenta tipo OBS. Na verdade, ele é baseado no código-fonte do OBS, porém, a empresa por trás dessa ferramenta trouxe alguns aprimoramentos e mudou algumas coisas para que eles pudessem vender essa ferramenta em um plano premium. E depois que você baixou tudo que você precisa e já instalou o aplicativo no teu celular, você vem aqui na pasta onde você salvou o plugin para computador. Se você quiser, você pode vir em propriedades e desbloquear esse instalador, caso o seu Windows tenha bloqueado quando você fez o download. Caso contrário, é só dar 2 cliques nele. Lembrando que você só pode executar esse cara para fazer sua instalação se você já tiver o OBS instalado. E se você não tiver e quiser aprender como instalar e configurá-lo por completo, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui no card para você conferir um tutorial completo que eu trouxe aqui para o canal. Considerando que você já tem o OBS instalado, você vai executar esse instalador, aceita os termos, escolhe a pasta onde você vai instalar o plugin. Geralmente ele reconhece a pasta onde está instalado o seu OBS. Mas caso ele não reconheça, você vem aqui em Browse e você próprio seleciona a pasta onde você instalou o OBS. No meu caso, eu estou utilizando a versão portátil para poder gravar esse vídeo e mostrar para você. Então eu localizo a pasta onde eu extraí o OBS Studio, seleciono essa pasta, clique em Next. Agora eu vou ter a opção de instalar o suporte a USB para Android e suporte a USB para iPhone, celulares da Apple. Recomendo que você marque os dois, mesmo que você não tenha um iPhone. Até porque nunca se sabe o dia de amanhã. Clica em instalar e quando terminar a instalação, clique em Finish. Agora vamos dar uma olhada na instalação e configuração do plugin no teu celular. Abra o aplicativo da lojinha, procure por Droidcam OBS e instale o aplicativo. Depois de instalado, abra-o. Agora você clica nesses 3 pontinhos, vem em Settings, e aqui vale lembrar o seguinte, esse aplicativo ele tem a versão gratuita e a versão paga. A versão paga, se eu não me engano, custa R$50 e é uma vez só que você paga e a partir daí o aplicativo é seu para sempre. Na versão gratuita você vai ter algumas limitações, como por exemplo, a resolução máxima que o Droidcam OBS vai funcionar para você, que no caso vai ser 720p apenas. Se o seu celular não suportar Full HD, aí de repente não vai ser um problema. Mas se suportar e você quiser utilizar essa resolução, na versão gratuita, você consegue utilizar a resolução Full HD, porém vai ter uma marca d'água no seu vídeo. Se você puder, eu acredito que esse aqui é um investimento que vale a pena.
Fora que na versão licenciada, ou seja, paga, você vai ter outras opções que só estão disponíveis quando você paga pelo aplicativo. E no meu caso, eu tenho essa licença e por isso você vai ver tudo quanto é opção que tem disponível aqui. Aqui em Settings, eu venho em Vídeo, marco a opção Manual e clico em Encoder Options. Em Target Bitrate, eu vou utilizar o bitrate mais alto que eu tiver disponível, que para o meu celular são 32 Mbps. Em Keyframe Interval, eu vou marcar 1 segundo. Em Target Quality para JPG, eu vou marcar o valor mais alto que for possível, que no caso é 90%. Tudo isso para garantir que a minha câmera seja utilizada com a melhor qualidade possível. Agora eu venho em Câmera, se não estiver habilitado, eu habilito Use Camera 2 API, eu não marco a opção para lembrar os parâmetros da câmera. Em Target FPS, é o FPS que você tem como objetivo. Aqui você vai ter duas opções, 30 FPS ou 60. Como o meu celular não suporta 60 FPS, eu vou marcar 30, que é o que ele aguenta. Em Mínimo FPS, eu deixo automático. Em Advanced Options, Anti-Flicker, eu deixo automático. Noise Reduction, eu deixo automático e eu marco a opção Disable OIS EIS, que é a opção para desativar os recursos de estabilização de imagem que o seu celular possui. Caso o seu celular seja compatível com isso e o Droidcam consiga fazer o controle desses recursos, marcando essa opção, o aplicativo no teu celular vai desativar esse recurso para sua câmera, o que é extremamente importante quando você usa um celular como câmera no seu computador. Isso porque os recursos de estabilização de imagem acabam atrapalhando na hora que você está gravando um vídeo. Em áudio, você não precisa mexer nada aqui, a não ser que você pretenda utilizar o microfone do celular também como fonte de áudio para o seu OBS, o que eu não recomendo, mas funciona, tá? Fica a seu critério. A única coisa que eu mudo aqui é o Target Bitrate, que eu boto o mais alto possível. Depois eu venho em Power and Screen. Aqui eu vou ter algumas opções interessantes. Keep Device Awake, eu marco essa opção para que o meu celular não entre em modo de descanso de tela ou em modo de standby. E isso porque quando eu utilizar esse celular como uma câmera, ele vai ficar parado aqui no meu tripé como câmera, ligado, conectado ao meu computador, só que eu não vou mexer no celular. Então, por padrão, qualquer celular vai entender que ele não está sendo utilizado e vai entrar em descanso de tela ou vai ser bloqueado. Se isso acontecer, provavelmente você vai perder a conexão entre o seu celular e o OBS no seu computador, e você não vai querer isso, então marque essa opção. De resto, eu recomendo que você deixe exatamente como eu deixei configurado aqui no meu. Em Remote Control, não precisa mexer em nada. Em Other, você vai ter algumas outras opções. Recomendo que você deixe como está configurado aqui no meu. E agora tem um detalhe. Aqui, se você reparar, eu marquei a opção Multifone Calls. Pelo seguinte, quando eu estou gravando ou de repente estou numa live, eu não quero que o meu celular fique tocando e de repente até vibrando, porque isso vai atrapalhar a utilização do celular como câmera. Então eu marco essa opção para que toda ligação que fizerem para o meu número seja mutada automaticamente pelo próprio aplicativo Droidcam OBS. Só que isso tem um outro lado que é negativo, que às vezes alguém pode estar te ligando e pode ser importante. Então cabe a você decidir o que vai ser importante para você, mutar as ligações ou não. E basicamente são essas as configurações que você precisa fazer no teu celular, no Droidcam no seu celular, para que tudo funcione da melhor forma possível. Agora tem um detalhe, para que de fato tudo funcione, você precisa colocar o seu celular em modo de desenvolvedor. E eu não vou mostrar como é que faz isso aqui nesse vídeo, porque para cada celular é um procedimento diferente. Então a coisa vai ficar bem chata para poder ficar tentando mostrar os mais variados modos de se fazer isso para cada celular e modelo que existem no mercado. Mas basta você jogar na Google, modo administrador, espaço, o nome e modelo do seu celular, que você com certeza vai encontrar. E se você quiser, você pode até vir aqui e colar aqui no chat o modelo e o fabricante do seu celular, que eu tento te ajudar, trazendo o passo a passo ou até te explicando como é que você pode fazer isso sem nenhum tipo de preocupação. Agora que nós já temos o app instalado no celular e configurado, e temos também o plugin instalado no seu computador, abra o seu OBS. Aqui em Sources ou Fontes, você clica no botãozinho de mais e clica em Droidcam OBS. Você pode escolher um nome para essa fonte, clique em OK. Aqui você vai escolher a resolução para o seu dispositivo. No meu caso, como é um celular que comporta Full HD apenas, eu seleciono essa resolução. Em formato de vídeo, você vai ter duas opções. Recomendo que você deixe marcado AVC/H264. Em dispositivo, clique em atualizar a lista. Espera ele carregar, agora clica nesse item,
E agora você vai ter uma opção com uma identificação do teu próprio celular e algo indicando que é USB. No meu caso, eu estou usando o meu celular via cabo, então ele vai ser reconhecido como USB. Mas eu poderia também fazer a conexão utilizando o Wi-Fi, o que eu não recomendo. Seleciono o item e clique em ativar. Pronto, agora você vai se ver no próprio OBS através do seu celular sendo utilizado como câmera. Maneiro, né? Agora tem um detalhe. No vídeo anterior, sobre a configuração completa do OBS, eu te mostrei uma possibilidade de utilizar uma câmera virtual. E para isso, você vem aqui do lado e clique em Iniciar câmera virtual. Clicando aqui, agora você pode utilizar o teu celular como câmera em qualquer outro aplicativo. Por exemplo, nesse site de teste de câmeras. Vindo aqui, eu clico em Permitir acesso a identificadores de webcam. Isso aqui é uma opção de segurança do meu próprio navegador. Clique em Permitir, ele vai tentar detectar o meu dispositivo, a minha webcam vai ser detectada e aqui embaixo eu posso selecioná-la. Seleciono o OBS Virtual Câmera e clico em Testar minha câmera. Pronto, agora eu estou aparecendo nesse site utilizando o meu celular como câmera. E para você ver esse troço funcionando, nada melhor do que te mostrar a minha câmera sendo utilizada em 2 dispositivos ao mesmo tempo. E a Adriana perguntou mais 2 coisas. A primeira é sobre qualquer outro dispositivo como câmera, no caso uma webcam ou câmeras profissionais, semiprofissionais e por aí vai. Aqui vão ter 2 paradas. A primeira é a seguinte, se você tiver uma webcam, ela já funciona via USB. Então, para esse caso, é só você espetar essa câmera via USB no seu computador, ela vai ser reconhecida. Dependendo do modelo, você precisa instalar o driver dela, mas enfim, é plug and play. Espetou, instala o driver e está funcionando. Já o outro lado é quando você tem uma câmera profissional, semi-profissional, não importa o nível de qualificação que essa câmera tenha. O que importa é, existe um outro tipo de câmera que não é webcam e que não funciona via USB. Essas vão funcionar geralmente via HDMI e para esse caso, você vai precisar de uma placa de captura. Tipo essa aqui, que no caso seria uma placa que você vai conectar no slot PCI do seu computador. É uma placa off-board muito parecida com uma placa de vídeo, só que ela é uma placa de captura. Aqui funciona assim. Na maioria delas, você vai ter 2 portas HDMI, uma é porta de entrada e uma de saída. E aqui você vai pegar o cabo HDMI da sua câmera, vai conectar nessa placa e ela própria vai fazer a interpretação dessa câmera como um sinal digital para que você possa utilizar essa imagem que está vindo da tua câmera no seu computador como uma fonte de vídeo. Só que esse tipo de produto tende a ser um pouco caro. Esse modelo que eu estou te mostrando está até barato, mas eu sinceramente nem conheço a marca que fabrica isso aqui. Eu só estou mostrando esse modelo porque foi o primeiro que apareceu e era só para ilustrar e explicar do que se trata uma placa de captura. Só que existem outras formas de você fazer a captura da sua imagem que está vindo da câmera. Uma delas é utilizando uma placa de captura USB. E ela funciona assim, o cabo HDMI vai entrar aqui e a ponta USB conecta no seu computador. E geralmente esse dispositivo também é plug and play, ou seja, é só você espetar no seu computador que já está funcionando. Em alguns casos, você vai precisar instalar um drive que geralmente vem num CDzinho ou no site do fabricante tem disponível para download. Mas eu confesso que a maioria dessas plaquinhas de captura via USB não prestam muito. É bem difícil você encontrar uma que realmente funcione e que tenha qualidade. Existe também uma terceira opção, que é como se fosse uma placa de verdade, porém via USB, só que dessa vez não é um dispositivo parecido com o pendrive. É um dispositivo que mais parece com uma TV Box. É de fato uma placa que tem aqui, com entrada, saída, transcodificação de sinal, tudo quanto é errado que você espera de uma placa para esse fim, e funciona da mesma forma que a placa que você espeta via PCI no seu computador. E por fim você vai ter um último modelo para esse mesmo propósito, só que agora uma coisa muito mais profissional. Por exemplo, essa marca é ZCAP modelo 328 Quadra, que na verdade é uma mesa de captura de vídeo e também pode ser utilizada como mesa de corte. Uma das mais conhecidas e famosas do mundo inteiro é da marca que desenvolve o próprio software DaVinci Resolve, como por exemplo o DaVinci Resolve Replay Editor. É uma mesa de edição para cortes que funciona da mesma forma que aquela que eu acabei de te mostrar. Você pega todas as suas câmeras que funcionam via HDMI, pega todos os cabos HDMI dessas câmeras, conecta tudo nessa mesinha da DaVinci Resolve e ela vai ter uma saída para o seu computador.
O legal é que com essa mesa você faz literalmente tudo a partir dela, desde transição de câmeras até cortes e muitas outras coisas. Só que, óbvio, para ter algo com essa qualidade, você vai pagar um preço mais alto por isso. Mas é claro, se você estiver começando aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma de rede social, provavelmente você não vai ter grana para gastar com esse tipo de coisa, e mesmo que você tenha grana, eu acho bem difícil uma pessoa que está começando agora já chegar investindo um valor tão alto em dispositivos sem nem saber se o seu canal ou se os seus perfis sociais darão certo. E se você estiver nessa mesma situação que eu me encontro hoje, você vai ter outras opções de webcams, inclusive, que funcionam muito bem, como por exemplo a Logitech Brio, que é uma webcam que comporta resolução 4K com HDR e ela é plug and play. Aqui no site você vai ter tudo quanto é informação sobre ela, especificações técnicas, fotos do dispositivo, recursos adicionais e várias outras informações. E se você descer essa tela até o final, você vai encontrar uma tabela com as especificações técnicas dessa câmera. E como eu falei antes, ela consegue transmitir vídeo em 4K a 30 fps ou Full HD a 30 ou 60 fps. E se você quiser, você ainda pode ter a resolução HD, que é o 720p, porém a 90 fps. E aqui embaixo você vai ter as informações sobre campo de visão, capacidade de zoom, foco automático, red light, tipos de microfone que tem embutido na câmera, tipos de conexão, comprimento do cabo, se ela faz compactação de vídeo H264 e se o obturador de privacidade dela é removível ou não. E é óbvio que se você descer mais um pouco, você vai ter outros modelos de webcams da Logitech que também são muito bons, como por exemplo a Brio 505. Só que o nosso foco para uma qualidade de fato alta, sem pagar tão caro por isso, vai ser a Logitech Brio 4K. Então eu subo a tela até o início, venho aqui em loja, clique em webcams e agora eu vou ter as informações de webcam que eu procuro. No meu caso vai ser o 4K 30 fps, o site vai mostrar para mim a câmera MX Brio. E o modelo exato para essa câmera é MX Brio 705. No site oficial não tem um link para você poder comprar essa câmera, então a gente vai procurar por outros meios, como no próprio site da loja oficial da Logitech. Lembrando, o site que nós estávamos há pouco não é a loja, é o site que tem as informações sobre os produtos. Esse aqui é a lojinha oficial. E essa câmera está custando R$ 1.529,91 com pagamento à vista no Pix. Ou você pode parcelar em até 10 vezes de R$ 169,99 em juros, o que vai dar um total de mais ou menos R$ 1.700. Ainda é um preço alto, porém, o que essa câmera te entrega de qualidade vale a pena. Principalmente se você considerar os preços das câmeras semiprofissionais que existem no mercado, como por exemplo as câmeras da Sony ou da Canon, que tem câmera que está passando dos R$ 5.000 fácil e somente a câmera, sem a lente. E existem casos em que o criador de conteúdo compra a câmera de R$ 5, 6 mil reais e depois ele compra uma lente realmente boa de 10, 12 mil reais. Soma tudo e aí você vai ter uma ideia da alegria do seu porquinho. E aqui você precisa ter em mente duas coisas. A primeira delas é a seguinte: tudo vai depender muito da qualidade de iluminação que você tem no ambiente onde você vai usar a sua câmera para fazer uma gravação ou live. A segunda parada é quanto você está disposto a pagar no equipamento desse tipo. Por exemplo, aqui no meu caso eu estou usando um celular da Xiaomi, que é o modelo Redmi 11... Cara, é Redmi 11S. 11... não lembro. Redmi 11 alguma coisa. É um celular, quando foi lançado era mais ou menos intermediário. Hoje você encontra na Amazon, por exemplo, a mais ou menos de R$ 1.100. Ele não é um celular 5G, ele é apenas 4G, só que ele tem uma câmera que tem atendido muito bem aquilo que eu procuro aqui para o meu canal. Agora, você pode não gostar muito da qualidade do que você vê aqui. Provavelmente essa qualidade vai melhorar. Tá, na verdade não é provavelmente, é certeza. A qualidade das imagens que eu trago aqui nos vídeos, isso vai melhorar muito, mas muito mesmo a partir do ano que vem, que é quando eu vou estar gravando as coisas e até fazendo live dentro de um ambiente controlado, que vai ser o meu mini estúdio, sacou? Por enquanto eu vou me virando com o que eu tenho aqui, que é complicado, mas está servindo ao propósito. Mas enfim, o lance é, você precisa ter cuidado com a iluminação do ambiente e com as coisas que você vai colocar ao teu redor, as coisas que vão aparecer no seu campo de visão da câmera, para que você tenha uma imagem bonita e para que todo o ambiente fique agradável para o teu seguidor. E nesse sentido, cara, se você não tiver cuidado com a iluminação e com
Bom, bom gosto para as coisas, você pode botar a melhor câmera e a câmera mais cara do mundo que não vai resolver, sacou? Tem muito youtuber e digital influencer que utilizam um celular até inferior a esse que eu estou utilizando aqui, que já não é lá essas coisas, e tem gente que está nessa vibe de celular fraquinho, com um microfone fraquinho, e o cara tem 5 milhões de seguidores, sacou? Tudo vai depender muito do seu bom gosto, do seu bom senso e da sua predisposição para tentar pegar aquilo que você tem e tirar daquilo o melhor possível. E claro, quando as coisas começarem a dar certo e você puder gastar uma grana com isso, ou se você tiver essa grana e já estiver a fim de gastar e não vai te prejudicar ou impactar suas finanças, cai dentro. Mas mesmo com uma câmera profissional ou semi-profissional, você ainda precisa ter cuidados com a iluminação e você precisa ter um mínimo de bom senso com as coisas. Mas enfim, eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.